Bem, eu quero tratar de uma questão aqui importante para técnicos que trampam com placas em geral, né? Placas em geral. Placa é placa, beleza? Não tem muito segredo não. E o que acontece? Eu quero tratar aqui de uma forma que a gente pare de desperdiçar recursos, né? Porque as placas, elas, como é que funcionam? Placas em geral de fonte ou processada, microprocessada, possuem componentes. A placa não é pura, né? Então a placa, quando tem microchip de processamento, tem algum tipo de processador ou mais que um processador. Bem, os processadores são projetados todos com a mesma base científica, mudando só sua especialidade. Então, um processador central é especializado em ser um processador central, um processador gráfico é especializado em ser um processador gráfico, um processador de áudio é especializado em ser um processador de áudio, um processador de rede é especializado em ser um processador de rede. Mas basicamente eles seguem os mesmos princípios, entendeu? E utilizam os mesmos elementos de construção. Basicamente são todos, a base deles é transistor, certo? São transistores de 4 perninhas, e a gente usa arranjos lógicos utilizando esses transistores para construir os componentes, que basicamente são os processadores, né? As ULAs são os processadores em si, né? São os calculadores. Basicamente um processador calcula, um processador armazena informações e calcula essas informações o tempo todo. Então, os processadores, independente de sua especialidade, eles têm alguns elementos básicos, que é as unidades de processamento para fazerem cálculos e as unidades de memória, né? Normalmente eu estou tratando só de registradores, ok? E esses componentes todos são construídos com transistores em arranjos lógicos com finalidades específicas, certo? Qual a questão aí relativa a isso aí? Se você olhar uma placa aqui, aqui tem um processador, né, chamado chipset, processador de rede de áudio, bota um processador central aqui, encaixa esse processador gráfico, processador de áudio e tudo mais. Fora isso, as placas, por exemplo, as placas que não são microprocessadas, né, que os processadores são feitos em microchips. Então, quando ela não é microprocessador, normalmente é uma placa de fonte, que muitas vezes tem processadores também, tem microchips também, com finalidades específicas, normalmente lógico, se é uma fonte, são processadores especializados na gerência, né, no gerenciamento de energia, para aquele equipamento específico, um computador, ou seja lá o que for. Beleza? O que acontece? Bora começar pelo erro, beleza? Muitos técnicos, infelizmente, se escravizam em lavarem placas, que o tema desse vídeo é exatamente limpeza, lavagem de placa, explicarei por quê. Então, os técnicos se especializam em lavarem placas com álcool isopropílico. Qual o problema? O álcool isopropílico, ele é bom para trampo, para manutenção, reparo, mas ele é bom para gabinetes, né? Então, gabinete de telefone geral, o gabinete todo do telefone, o monitor e o fundo, de tablet, o gabinete do laptop, tanto o teclado, o fundo, o monitor, desktop. Qual o problema? Lavar certos equipamentos com álcool isopropílico é luxo demais, porque ele é caro e não se encontra em qualquer lugar. Eu recomendo limpeza de gabinete com alvejantes, beleza? Quer dar um polimento, uma limpeza e tal, passa aquela pasta branca que a gente compra, né? Quer clarear um pouco, tente passar uma água oxigenada depois, para clarear, tomando cuidado, né? Para não forçar, não estragar.
Claro, o monitor em geral eu recomendo de telefone, de tablet, de laptop, o que for, recomendo álcool isopropílico só. Beleza? Mas, bem, o que acontece? Só um momento aqui, viu, gente? O álcool isopropílico, desculpa aí, eu esqueci de configurar uma coisa aqui. Tomara que nada dê errado. Ok. Bem, a questão do álcool isopropílico, qual o problema dele? Porque ele é bom para gabinetes, porque os gabinetes costumam serem delicados e frágeis. O gabinete é feito para proteger componentes, né, como placas, gabinete de alto-falante, gabinete de fonte, gabinete de rádio, gabinete de televisor, gabinete de mouse, gabinete de teclado. Gabinete de tudo é feito para proteger, mas normalmente não são blindados, nem à prova de bala. Ok? Não são indestrutíveis, não são invulneráveis. Então recomendo o álcool isopropílico para a questão do monitor mesmo. Mas um paninho, uma água, se tomar cuidado, um paninho gostoso, né? Que não seja rude, não seja áspero, com alvejante vai também. Beleza? E o álcool isopropílico eu recomendo nesses componentes delicados, o plástico, o vidro, porque o álcool isopropílico não desgasta, né, com facilidade esses equipamentos, como o álcool comum desgasta. Se você passar no monitor um álcool, se fizer força no gabinete, no plástico, você verá que danificará. Mas podendo usar um alvejante, talvez seja melhor, mais barato, certo? Então o pessoal comete o erro de se escravizar, né, de se engessar na lavagem de placas com álcool isopropílico, que é caro e não dá o resultado necessário, porque o álcool isopropílico não consegue dissolver a maioria das sujeiras, dos lodos e das corrosões. Quebra um galinho, quebra. Mas qual o problema? Ele, por exemplo, a gente vê essas placas assim, tem microchips de perninha e tem microchips de solda embaixo. Ou a solda é fora, ou ao redor, ou a solda embaixo. Tem que ter uma solda. Então, as sujeiras atrás dessas soldas, ou entre as soldas, o álcool isopropílico não costuma resolver muito. Então, joga esse dinheiro fora, perde tempo, dá trabalho e não resolve. Recomendo uma lavagem profissional, explicar por quê. Recomendo fortemente ter um desengripante de qualquer marca. Beleza? Aplique na placa toda, seja ela qual for a placa. Se a placa tiver pilha, algum tipo de fonte de energia fraca ou forte, remova antes. Ok? Aplique o desengripante na placa toda. O desengripante tem um poder de penetrar, né, em fissuras, em locais difíceis. Tanto é que a gente aplica em parafusos, exatamente para remover o parafuso que não quer sair. Porque o desengripante consegue penetrar na fissura dos parafusos e dissolver a sujeira, facilitando a remoção do parafuso, mesmo ele estando prendido com força demais, certo? E o desengripante consegue aplicar. O que acontece? De qualquer forma, independente de você aplicar um álcool ou um desengripante, o ideal é que você comece do começo. Qual o começo? Não lave a placa com a sujeira, com a poeira. Passe um pincel bacana em tudo, verifique todos os conectores, todos os cantos, remova o máximo de poeira que você puder, porque essa poeira dificultará a lavagem e até impedirá a lavagem alguma limpeza em alguns locais. Aplique em todos, veja a poeira em tudo, limpe, faça o que puder, pincel, escova de dente, pinça, alfinete, agulha, palito de dente, o que for necessário. E aí você vai e aplica o desengripante. Aplique na placa toda. Eu não recomendo muito com o pino, né? Com o canudinho do desengripante, se não for um local de conector e tal. Na placa em geral, assim, no geral, nela toda, aplique ela assim um canudinho para espalhar e ser mais rápido, mais fácil e economizar o desengripante. Não se preocupe que essas lavagens não consomem muito desengripante, nem os outros componentes que eu citarei aqui. E aí nos conectores, local difícil, bote o tubinho, aplique o torchegue junto e aperte. Beleza? Espere 10 minutos para o desengripante reagir.
As pessoas pensam que o desgripante estraga a placa. Deixa eu explicar o que acontece. O desgripante, eu não estou recomendando simplesmente para uma limpeza. Ela revela problemas na placa que farão você ter desperdício de recurso, tempo, trabalho, tudo mais. Observe que a água, os fluidos não têm o poder de penetrar ou estragar essas trilhas. O que é a corrosão? A gente sabe que a corrosão é a reação do oxigênio com metal. Metal com algum nível de facilidade com reação com o oxigênio, gerando uma oxidação, certo? Uma ferrugem e tudo mais. Então, não tem que ficar muito paranoico, porque o ar é cheio de oxigênio. Tanto é que a gente precisa respirar o ar cheio de oxigênio. E a água também. A água tem mais oxigênio do que o ar, certo? Então, outra maluquice que tem que tomar cuidado, não é porque a água tocou o metal que será enferrujado. Para a corrosão, né, a oxidação ocorrer, o oxigênio tem que estar em contato intenso durante muito tempo ali. E a depender da resistência do metal à corrosão, à oxidação, precisa ser de mais tempo ainda, certo? Então não é porque você jogou uma água aqui, secou, que a corrosão, a oxidação ocorrerá. Não é assim. Então quando você aplica o desgripante, espera 10 minutos, o desgripante tem o poder de penetrar em problemas na placa. Quando algumas corrosões tocam nas pernas dos componentes, ou alguma coisa assim, né, algum local, e aquele local da resina da placa está danificada porque a corrosão conseguiu penetrar pela placa e percorrer um pouquinho a placa. Então aquela trilha já era. A depender do caminho, da distância, ou da placa, ou do problema em si, aquela placa está condenada. Então o desgripante já lhe revela isso. Olha, não mexa mais nessa placa, porque não tem jeito, você tem que mandar comprar outra. Imagine que você gosta muito de uma placa, de um equipamento, e você procura um técnico, o técnico demora um mês, ele devolve funcionando, uma semana depois pifa. Você já estava com a expectativa, você gosta do equipamento, você quer funcionando. E é exatamente o que acontece. Quando a gente usa álcool isopropílico, ou qualquer álcool, e essas trilhas, né, essas camadas, esses danos à placa em si não são revelados, a gente tem um problema de encontrar um problema ou outro, resolve, e pela placa estar condenada e ela sofreu um uso, né, aquela parte condenada ou aquelas partes condenadas entram em colapso e a placa já era, e você perdeu tempo, dinheiro, trabalho. A placa voltará para você, o cliente ficará triste, chateado, certo? E aflito, a depender da pessoa. E você terá um retrabalho que, a depender, você não terá retrabalho, porque o retrabalho será impossível. Você perdeu tempo e dinheiro, você terá que devolver o dinheiro. Então, com a técnica do desgripante, você já define se a placa está boa ou não, e o que tem que ser feito, e agiliza o processo do cliente. Garanto que seu trabalho aí, se for de um mês, reduz para 1, 2, 3 dias. Para não dizer que é menos, ok? Então aplica-se o desgripante por 10 minutos. E pega-se thinner, ok? O thinner é outro material que também tem uma certa facilidade a penetrar em fissuras e dissolver sujeiras. Então os dois juntos conseguem resolverem aí praticamente 100% da sujeira, tanto o desgripante com a sujeira como o thinner. Então, se você tiver um borrifador que suporte o thinner, borrife o thinner na placa toda, todos os conectores, ok? Se você puder esperar 10 minutos, espere, veja se está molhado ainda, esfregue a placa toda. Se a resina ruim, a trilha ruim ainda está protegida, quando você começar a escovar com pincel, uma escova, com o thinner, aquelas partes aparecerão, os componentes cairão, capacitor, bobina, transistor, certo? Talvez até microchips, conectores, transistor, capacitor, bobina, em geral, ok? Se a placa estiver 100%, quando você lavar ela com o desgripante, aplicar o thinner e esfregar ela toda, ela recuperará o aspecto de nova, né, o máximo possível. Lembrando que é bom você também esfregar com cuidado todos os conectores, seja lá qual for o tipo da placa. Quando é um conector de processador que tem pino, tome muito cuidado. Um pincel suave não é o ideal.
com cuidado, nunca na diagonal, mas sempre horizontal e vertical. Beleza, conector, seja lá com a placa que for, fonte, o que for. Pronto, você conseguiu esfregar e lavar. Aí qual é recomendado agora? Álcool comum, não é álcool isopropílico. Borrife álcool comum na placa toda e deixe escorrer. A placa toda, o máximo que você puder. Exatamente para tirar o thinner, tirar o desengripante e a secagem ser rápida. Para você poder olhar essa placa no dia seguinte, 24 horas. Sacuda ela, de preferência deixar ela em pé, né, para escorrer. Talvez você precise, né, dependendo da placa, deixar algumas posições diferentes. Digamos que você troque de algumas em uma hora, de algumas horas de posição, ok? Para ela escorrer e secar melhor. Você poderia passar água, poderia, mas a água demora muito de secar, ela é muito viscosa, ela demora de secar. Né? E ela entra nos lugares e não sai mais. A depender de onde ela entrar na placa, ela não sairá mais. Você terá dificuldade de fazer a placa ligar porque ela estará em sistema de segurança. Então, recomendo que não use água. E se usar água, você terá que encharcar de novo de álcool, né? Encharcar na verdade de álcool, para aquela água ser removida o máximo, e não será 100%. E o álcool levar o resto da água e o álcool em si evaporar o mais rapidamente possível. Álcool comum, barato, o mais barato que puder. Ok. Pronto, você fazendo isso, secando a placa, você, seja ela qual for, você terá condições de no dia seguinte, 24 horas depois, né, verificar a funcionalidade, a saúde da placa. Beleza? Claro que lembra como falei, dar uma sacudida, passar um paninho para tirar o excesso de álcool e pronto. Evitem água, pelo amor de Deus. Qual é o caso? No caso de placa-mãe, algumas placas-mães possuem um microchip de BIOS removível que não é soldado, com conector fêmea na placa-mãe e conector macho no microchip. Qual a questão? Algumas placas estão boas, só estão com sujeira, e uma das sujeiras é exatamente o conector macho e fêmea da placa-mãe. Então recomendo, se a placa-mãe tiver microchip de BIOS removível, que não sei se essa tem, estou procurando aqui, parece que não, recomendo lavar ela com o microchip removido. Remova cuidadosamente a BIOS, porque ela é muito delicada, muito frágil, as perninhas quebram. Lave ela sem a BIOS, limpe a BIOS sozinha, né? Pode aplicar um álcool, alguma coisa assim e tal, limpar com cuidado, limpar contato. Você vê que limpar contato não é o fundamental. Limpar contato é outra coisa que você tem que tomar cuidado, porque o limpa contato não faz milagre, viu? Limpa contato não faz o que essa lavagem faz, não faz nem 10%. Limpa contato é bom para problemas que tem que resolver logo, fazer um teste logo. O limpa contato é para locais difíceis e não garante tudo. Não pense em lavar a placa-mãe com limpa contato e esperar que ela ficará 100%, porque não ficará. O limpa contato não tem esse poder. Ele não desintegra a sujeira assim não, certo? Então você fazendo essa lavagem, essa limpeza, essa secagem, lembrando da BIOS, tirando pilha, bateria ou o que for que aquela placa tenha, a placa estará lavada. Você poderá fazer a revisão, verificar se ela tem solução ou não, se ela vale a pena, se ela voltou a funcionar com essa lavagem, com essa limpeza. Lembrando, as placas são delicadas, são frágeis, tanto é que ficam dentro de gabinetes. Então você tem que ter um conhecimento técnico, você tem que ter uma delicadeza, você tem que ter um cuidado, uma preocupação de não destruir a placa, seja ela a placa qual for, de telefone, de tablet, né, de laptop, de desktop, de fonte, de DVD, Blu-ray, televisor, rádio ou o que for. Você terá que lavar com cuidado, com muito cuidado, e deixar elas correndo com cuidado em algum canto para ninguém mexer e tal. Basicamente é isso aí, espero ter ajudado, ok? Pode fazer o teste aí nas placas. Eu já recuperei muitas placas só com essa lavagem, só com essa limpeza, muitas placas que felizmente o cliente não precisou pagar um preço absurdo em uma placa nova ou um equipamento inteiro novo.
ok? Espero ter ajudado. E deixa eu ver se eu esqueci algo aqui. Acredito que seja só isso mesmo. Agradeço a atenção e aquele abraço.